boa noite, pessoal. Isso aí, estamos aí para mais uma live agora, falando ainda do povo cigano, né? Vamos aí à terceira parte do povo cigano e vamos dar aquela aguardadinha para a gente já começar. Boa noite, Josi. Seja bem-vinda. Saudade de você. Boa noite, Eliane. Abençoe, filha. Seja bem-vinda aí. Já a gente está começando, né? A primeira live a gente fez do povo cigano, né? Boa noite, Cris. Seja bem-vinda aí. Na segunda live a gente fez a oração da cigana. E aí agora na terceira a gente vai fazer a oração de Santa Sara, tá? Então na primeira fizemos cigano, na segunda a gente fez a oração da cigana e agora na terceira faremos a oração de Santa Sara. Boa noite, Eliette, seja bem-vinda. Parabéns aí pelos seus trabalhos. Então show de bola, parabéns. Boa noite, mãe, seja bem-vinda aí à live. É isso aí, pessoal. Casa de reunião presente, juntos e misturados. Bom, a gente vai estar dando continuidade, né? Falando um pouco sobre o povo cigano, de fato, a parte deles encarnados, mas também desencarnados. Enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o povo cigano ainda, e depois sobre os espíritos ciganos, como a gente tem feito aqui. Boa noite, Monique. Seja bem-vinda, filha. Melhoras. Entendeu? Boa noite, Cláudia. Bem-vinda aí. Deixa eu ajeitar só aqui. Ok. Bom, eu vou começar com a oração então, porque também não dá pra gente ficar esperando muito, né, as pessoas. Quem quiser, todo mundo já sabe que tem aí, né, o YouTube, né? Quem quiser, entra aí no canal e tal, e aquela coisa que todo mundo já sabe, né, para poder assistir. E a gente tem que estar observando aí, porque provavelmente, se Deus quiser, as coisas devem estar voltando ao normal, e aí eu devo estar abrindo a casa 100%, né? E a gente vai voltar aí com a parte dos tratamentos de cura e etc e tal. Então não sei como é que vai ser isso ainda, tá? Mas vamos então aqui a nossa oração. Hoje eu vou fazer essa oração de Santa Sara. É uma oração diferente, tá bom? É uma oração para o momento, tá? Seja bem-vinda, filha. Vamos lá então. Santa Sara, minha protetora, cubra-nos com o seu manto celestial. Afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Santa Sara, protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, proteja-nos e ilumina nosso caminho. Santa Sara, pela força das águas, pela força da Mãe Natureza, esteja sempre ao nosso lado com os seus mistérios. Nós, filhos do vento, da estrela, da lua e do Pai Sol, pedimos a sua proteção contra os inimigos, visíveis e invisíveis. Santa Sara, ilumine nossas vidas com o seu poder celestial, para que tenhamos um presente e um futuro tão brilhante como são os brilhos dos cristais. Santa Sara, ajude os necessitados, dê a luz para os que vivem na escuridão
saúde para os que estão enfermos, arrependimento para os culpados e paz para os intranquilos. Santa Sara, que o seu raio de paz, de saúde e de amor possa entrar em cada lar neste momento. Santa Sara, dê esperança de dias melhores para a humanidade que passa por tanto sofrimento. Santa Sara milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós, que somos filhos do mesmo Deus. Amém. Deixa eu silenciar aí as notificações que eu acabei esquecendo, né? E aí tá aqui fazendo esse barulhinho. Pronto. Agora tá tudo certinho aí. Vamos lá. Então essa é uma oração de Santa Sara que a gente estava aí falando, né? Boa noite aí, tia Maria Helena, seja bem-vinda. A gente estava falando aí dos poderes celestiais dela, né? E etc e tudo mais. Bom, eu já tenho aproximadamente uns 20 anos, né, de espiritualidade, e a primeira espiritualidade que eu conheci foi o povo cigano, né? Depois aí eu fui iniciado também no candomblé, etc e tal. E há pelo menos 9 anos, né, esse espírito, né, Santiago, que me acompanha, ele já conta a história de Santa Sara, como foi desde o início. E logicamente, quem está comigo desde esse tempo, né, conhece Santa Sara, né, a história dela e aquilo que ele fala, e inclusive aí até na live mesmo algumas pessoas podem comprovar isso. Então, só que a gente nunca pôde falar isso, né, aí nas redes sociais, porque qual seria a prova que nós teríamos? Eu procuro falar tudo que, assim, embasado em conhecimento, em prova, como eu estou dando as aulas aqui, né? Fala aí, Biel. Seja bem-vindo aí. Então, como eu estou dando as aulas aqui, né? E essas aulas são embasadas, na verdade, em estudos históricos, né? E em estudos sérios espirituais. Não é a minha opinião, né? Não é o que eu estou falando com algum mimimi. Não. É de fato aquilo ali, né? Então, como graças a Deus já não era sem tempo, alguém teve coragem de fazer um vídeo, né, contando a verdadeira história de Santa Sara, agora eu posso falar aqui, porque essa pessoa é da linhagem consanguínea, né, deles, e tem provas, né, segundo eles lá, que o que ele está contando é verdade, e ele pediu, né, no vídeo dele, ele pediu para que a gente pudesse falar a verdade, aqueles que realmente conheciam a verdade. E eu estou aqui com o objetivo das minhas lives sempre falar a verdade. Porém, né, antes desse vídeo sair aí na internet, eu não poderia falar isso apenas para as pessoas da minha casa, porque, né, para evitar o mimimi, sabe como é que o ser humano é, né? A gente ia falar, abençoe filha, seja bem-vinda. A gente ia falar e não ia ter provas suficientes, boa noite, Josi, para poder, não teria como provar o que está falando. Mas graças a Deus esse rapaz aí soltou o vídeo aí, tá aí pela internet para todo mundo ver. Então, de fato ele tem razão. O que ele colocou no vídeo que chegou aí há um mês na internet, já é falado lá em casa há 9 anos, né? Que Santa Sara é a filha de Jesus. Desse jeito, Santa Sara é a filha de Jesus com Maria Madalena. Então, é isso aí. Infelizmente, a gente, né, a igreja criou aquela imagem, aquele blá 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 todo, e como a gente não tinha provas, a gente não poderia falar isso na mídia, né? Mas, segundo o que ele fala no vídeo dele,
que ele tem comprovações disso, está na linhagem sanguínea dele, etc. e tal, e que isso essas histórias elas são passadas de geração para geração dentro do clã cigano, e eu tenho certeza que é verdade porque a minha entidade fala isso há 9 anos. Então, para quem conhece o Santiago, ele já fala isso, ele nunca escondeu isso de ninguém, sempre falou mesmo lá na frente de todo mundo. A gente tem que falar a verdade. Então, para que todos fiquem sabendo aí, realmente o vídeo do rapaz eu concordo com ele, né? Agora, se as pessoas aí têm condição de provar disso, daquilo, aquilo outro, eu não sei, né? Eu sei que eu acredito no espírito, mas como a gente não poderia falar, né, por conta de que ninguém tinha falado ainda, aí seria complicado demais para mim. Mas o que eu gostaria que as pessoas soubessem é que de fato Santa Sara é filha de Jesus com Maria Madalena, e assim, por isso ela atingiu, por isso ela estava com as 3 Marias e aquilo tudo que eu já contei, né? Então a gente, na verdade, por isso que, na verdade, quem conhece o Santiago, ele fala muito de Jesus, né? Ele fala muito de Deus, e ele prega muito a palavra, né? Por quê? Porque, na verdade, a linhagem de ciganos mesmo, de verdade, aqueles espíritos que estavam lá e que estão aqui hoje para trabalhar, eles sabem exatamente qual é o tipo de trabalho que eles têm que desempenhar na espiritualidade. Eles sabem exatamente quem eles são e o que vieram aqui para fazer. E, logicamente, existem vários tipos de cigano por aí, mas eu estou falando de uma determinada linhagem, né, de espíritos ciganos, ok? Enfim, vamos seguir aí, né, porque, né, mas eu não podia deixar de falar esse fato verdadeiro. Bom, a gente vai falar um pouquinho dos costumes ciganos para depois entrar um pouco na parte espiritual, ok? Vamos lá então, vou colocar aqui para me ajudar. Os ciganos, eles não representam um povo compacto e homogêneo, como aí muita gente pensa, né? Muita gente pensa o contrário, mas não é. Mesmo pertencendo a uma única etnia, né? Ou seja, uma única raça, existe a hipótese de que a migração desde a Índia tenha sido fracionada, né, pelo tempo, e que desde essa origem fosse divididos em grupos e subgrupos, falando dialetos diferentes. Então, vou repetir, né, que eu falei na outra live. As pessoas acham que os ciganos, eles falam em romanês. O meu cigano não fala em romanês, entende? E, no entanto, ele conta essa história de Santa Sara 9 anos, né? Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Então, tá aí, ó, a prova aí para quem quiser, é só estudar, né? Todo cigano tem que falar em romani. Entendeu? Cada cigano tem a sua linguagem, tem o seu dialeto e etc e tal. Boa noite, Alba, seja bem-vinda. Entendeu? Então, a gente não pode esperar que todos eles sejam iguais, porque não são. De fato, não são. Ok? Então, vamos seguindo aqui, para que a gente vá continuar desmistificando aí as coisas. Bom, vamos falar aqui sobre o nascimento, né, dentro do povo cigano. Uma criança sempre é bem-vinda entre os ciganos. Exato, Gabriel. É isso aí. Até porque o povo cigano sempre foi nômade. E aí eles se adaptavam a cada país. Então, a cada país eles se adaptavam. E muita coisa se perdia dentro dessa determinada cultura. E muitos dialetos eram diferentes. Entende? Boa noite aí, filho. Pai abençoe. Tamo junto. Entende? Então vamos lá. Vamos para o nascimento.
Então eu estou contando aqui primeiro a história da parte cigana encarnada, para que a gente possa falar um pouco da parte desencarnada, ok? E não adianta, porque as pessoas falam assim, mas eu quero saber logo do desencarnado, mas aí fica aí tudo, né? Porque esse é o grande erro das pessoas, querem saber de determinadas coisas sem a gente saber da história de fato, e aí acontece um monte de erro, né? Então vamos lá. Uma criança sempre é bem-vinda entre os ciganos. É claro que a sua preferência é por filhos homens. Naquela época, era filhos homens, tá? Para que pudesse dar continuidade ao nome da família. Por quê? Porque a mulher muda de nome, né? A mulher altera o nome dela. Hoje em dia até nem tão mais isso. Mas sempre foi uma cultura da mulher alterar o nome. Então o homem nunca que altera o seu nome, tá? A mulher cigana é considerada impura durante os 40 dias de resguardo após o parto. E você vê bem que isso já era naquela época e se perdura até hoje. Então a mulher, quando, né, depois do parto, ela tem os 40 dias de resguardo dela. Logo que uma criança nasce, uma pessoa mais velha ou da família prepara-se um pão feito em casa, semelhante a uma hóstia, e um vinho para oferecer. Aí eu vou dar uma paradinha aqui. Agora as pessoas vão entender por que lá em casa as homenagens a Santa Sara e a Nossa Senhora Aparecida são feitas desta forma. Veja, quando as pessoas chegam lá em casa, às vezes, numa homenagem, elas acham que é festa. Não é festa. Festa cigana é uma coisa. Homenagem é outra. Homenagem, a gente tem que homenagear o santo e não os ciganos. É o santo que está sendo homenageado. É Santa Sara. Então é só dela que a gente vai falar. É só de Nossa Senhora Aparecida que a gente vai falar. Não é festa cigana para os ciganos ficar dançando, ficar fazendo apresentação. Eu não estou falando nada de ninguém. Cada um que faça do seu jeito. Se fulano de tal faz isso, faz aquilo, ótimo, parabéns para eles. Estou apenas falando, explicando como que é na minha casa, entendeu? E aqui eu estou dando o motivo, tá? Então, por isso que lá tem o pão, tem o vinho e se faz esse trabalho com as pessoas, seguindo exatamente esse preceito que historicamente está escrito aqui, ok? Então, oferece, né, ao mundo mágico, né, mais diretamente as fadas, né, representação do elemento ar, ok? Porque o ar está em todo lugar, né? Para que a espiritualidade possa visitar aquela criança no terceiro dia, ok? E designar, trazer toda a sorte para aquela criança que está vindo ao mundo. Então esse pão e esse vinho será repartido no dia seguinte com todas as pessoas presentes, principalmente com as crianças, ok? E por isso que dentro dos 12 mandamentos ciganos está lá, né, o mandamento que fala das crianças, como também o mandamento que fala dos mais velhos, né? E aí tem um monte de gente que trabalha com o povo cigano que não tem nem ciência, não sabia nem que existem 12 mandamentos ciganos. É complicado, né? Mas enfim. Principalmente com as crianças. Da mesma forma, com a finalidade de espantar os maus espíritos. Ou seja, isso tudo também é uma forma de espantar, né? E de afugentar, porque quando você tem a presença do divino, você afasta os maus espíritos que perseguem aquela criança no ato do nascimento dela, como por exemplo aqueles espíritos perseguidores através do karma. E isso está na live aí passada, é só assistir, né? A criança recebe um patuá, ok? Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. A criança recebe um patuá assinalado com uma cruz. Opa! Por que será, né? Por que será? Com uma cruz bordada ou desenhada contendo incenso dentro. Olha, por que será?
com um patuá, com uma cruz contendo um incenso dentro. Veja bem se exatamente não é a ligação com Jesus. A cruz representa Jesus na crucificação. E o incenso foi o que ele ganhou de presente, né, de um dos reis magos, né, que não era rei mago na coisa nenhuma, mas vamos falar aí dessa forma. Então o batismo pode ser por qualquer pessoa do grupo e consiste em dar o nome e benzer a criança, né, com água, sal e etc. aqui, para não ficar passando a receita toda. O batismo na igreja não era obrigatório, embora a maioria opte para ser batizado na igreja também, por conta da ligação do povo cigano com Jesus. Não naquela época, mas atualmente, né? Porque, né, a igreja se perdeu naquela época lá, como nós já falamos. Então o problema nunca foi os conhecimentos, nunca foi nada disso. O problema sempre foi o ser humano que não presta. Esse que é a grande verdade, né? O que o ser humano usa tudo que ele pode para ele se prevalecer das pessoas ou da espiritualidade ou de qualquer coisa, entendeu? Então o ser humano realmente tem muita estrada pela frente, que está complicado. Mas vamos lá. Vamos agora para para o casamento, né? Como é que fica o casamento nesta parte cigana, e já já a gente vai entrar na parte espiritual, que aí é pior ainda, né? Vamos lá. Então, desde pequena, as meninas ciganas costumam ser prometidas em casamento. Todo mundo sabe, né? Os acertos normalmente são feitos pelos pais dos noivos, que decidem unir suas famílias, ou seja, por afetividade ou por bens, tá? E o casamento é uma das tradições mais preservadas entre os ciganos. Representa a continuidade da raça pura. Por isso, o casamento com os não ciganos não é permitido em hipótese alguma. Hoje em dia isso está sendo quebrado, né? Apesar de muitos ainda mantêm essa tradição. Quando isso acontece, a pessoa é excluída do grupo. Por isso que vocês vão ver aí, né, algumas pessoas que alguns espíritos chamados, por exemplo, pombogira cigana, né? Porque aquelas ciganas, elas foram excluídas do grupo, por exemplo, porque casaram com um gadi, que era o nome da pessoa que não é cigana. E por qualquer problema aí se separaram, teve que viver de uma forma promíscua. Então, por isso se dá o nome de pombogira cigana, e da mesma forma Exu cigano. Entendeu? É por isso. Só que a gente quase não usa esse dialeto Exu cigano, porque a maioria dos ciganos vem tudo na linha de malandro, de marinheiro, etc. Mas existe sim, né, Exu cigano. Se qualquer dia aí chegar uma entidade se denominando Exu cigano, é porque é Exu cigano, né? Boa noite, Ana, seja bem-vinda aí. É pelo casamento que os ciganos entram no mundo dos adultos, ou seja, enquanto ele não se casa, ele não entra no mundo que eles chamam lá de adultos, ou seja, com eles receberem algumas, de fato, eles vão receber algumas coisas, né, que os pais dão a cada um, seja homem ou mulher, tá? Quando o casamento acontece, durante 3 dias e 3 noites há a comemoração, entende? Os noivos ficam separados, dando atenção aos convidados. Somente na 3ª noite é que podem ficar pela primeira vez a sós. Mesmo assim, a grande maioria dos ciganos no Brasil ainda exigem a virgindade da noiva. Sim, ainda exigem até hoje em dia. A noiva deve comprovar a virgindade através da mancha de sangue do lençol, né? Como foi feito aí, as pessoas já devem ter visto vários filmes. E caso essa noiva não consiga comprovar essa virgindade, ela pode ser devolvida para os pais e eles terão que pagar uma indenização para o noivo.
No caso da noiva ser virgem, na manhã seguinte do casamento, ela se veste com uma roupa tradicional colorida e um lenço na cabeça. Pois é, já ensino isso lá em casa. Por que, que a cigana usa um lenço na cabeça? Porque o lenço na cabeça significa que ela é casada. Entende? Então, usa um lenço na cabeça, simboliza que é uma mulher casada. Durante a festa de casamento, os convidados homens sentam ao redor de uma mesa no chão e com um pão grande sem miolo recebem os presentes dos noivos em dinheiro ou em ouro. Estes são colocados dentro do pão ao mesmo tempo em que os noivos são abençoados. E você vê a similaridade, né, até de Obará. Isso tem a ver, a lenda de Obará é até um pouco parecida, né? Em troca, recebem os lenços, as flores, etc. e tal. Geralmente, a noiva é paga aos pais em moedas de ouro também. E a quantidade é definida pelo pai da noiva. Ok? Então vocês vejam aí a complexidade que é um casamento cigano. Por isso que eles casam tão cedo, né? Até por conta da tentativa de preservar a virgindade, ok? E não ter um problema dentro da família. Porque quando isso, a mulher é expulsa, né? E aí mais uma vez ela pode se tornar, na parte espiritual, uma pombagira cigana, de acordo com as suas atitudes. Não é que toda mulher que foi expulsa do clã cigano, ela é uma pombagira cigana, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Porque há aquelas que saíram do clã e tiveram uma vida normal, entende? Elas se tornam pombagira cigana quando elas ficaram sem saídas e tiveram que se prostituir. Ok? Porque pombagira é aquela que teve que fazer e usar de formas ilícitas e tal, e aí acabou caindo nessa linha, ok? Vamos aqui falar agora sobre a morte, né, do povo cigano. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que eu ia falar uma coisa importante. Bom, enfim, vamos embora. Bom, a morte aqui, vamos lá. Os ciganos acreditam na vida após a morte. Lógico que acreditam, porque, né? Se Santa Sara era quem era, logicamente, né? Jesus comprovou isso através do fato da vida após a morte. E aí não tem como, né? Todo mundo, toda a parte cigana também acredita nisso, até porque isso foi vivenciado por eles. Então, e seguem todos os rituais para aliviar a dor dos seus antepassados que partiram. Costumam colocar no caixão a pessoa morta e uma moeda para que ela possa pagar o canoeiro. É aquela história antiga, né? A travessia do grande rio que separa a vida da morte. Antigamente, costumava-se enterrar pessoas com bens de maior valor. Isso também fazia parte do Egito, dos faraós, e de todos aqueles que participavam da corte deles, que eram ali dentro viviam ali próximos aos faraós, etc. e tal. Então eles eram enterrados com ouro, com joias, com isso e aquilo, porque eles acreditavam que na hora que eles desencarnassem, o espírito deles iria estar levando aquelas peças, né? Aquelas peças de ouro, aquilo tudo, aqueles brilhantes, aquelas joias, e eles poderiam ter dinheiro suficiente para eles estarem pagando a entrada no céu, certo? Mas devido ao grande número de violações de túmulos, este costume teve que ser mudado. Os ciganos não encomendam missa para os seus entes queridos, mas oferecem uma cerimônia com água, flores, frutas, suas comidas prediletas, né, onde esperam que a alma da pessoa falecida compartilhe a cerimônia e se liberte gradativamente das coisas da terra. Fato, né? Sim, estará ali participando, sim. E isso é uma coisa que a gente utiliza até hoje, que são as comidas dos santos, e
Quem trabalha com isso até hoje é a igreja messiânica, correto? Então, a igreja messiânica cuida dos seus antepassados dessa forma, tá? Eles preparam lá as suas comidas que aquele antepassado gostava e gosta, sei lá. E aí eles fazem um ritual ali, tal, e oferecem aquilo ali para aquele antepassado, entende? Para evitar problemas e etc e tal. Então isso também faz parte até hoje do culto, por exemplo, da igreja messiânica, né? Eu não sei nem se o pessoal aí conhece a igreja messiânica, mas só dá uma estudada. Os ciganos não encomendam que já foi. As cerimônias fúnebres são chamadas de pomana e são feitas periodicamente, né, até completar um ano de morte, aonde eles acham que um ano é o ciclo de 12 meses, né? Então, boa noite, Elimar, seja bem-vinda. Então, o ano ele tem um ciclo de 12 meses. Então, o povo cigano ele acreditava que esse ciclo era para ser respeitado, né, através dos seus antepassados, e era para ser oferecido gradativamente e diminuindo aos poucos aquela quantidade de comida, de etc. e tal, que eles iam oferecendo para os seus antepassados, para que eles fossem se desprendendo da matéria aos poucos, né, fossem entendendo que o caminho deles não era aqui. E isso é feito até hoje, vou repetir, pela igreja messiânica, ok? Então, os ciganos, né, eles costumam fazer oferendas aos seus antepassados também nos túmulos, ok? Claro que isso vai contra aquilo que eu ensinei, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de kardecismo. Mas isso é, de fato, a cultura do povo cigano. Então, eu estou falando sobre a cultura do povo cigano, ok? Assim como existe a cultura da Umbanda, como existe a cultura do Candomblé, como existe a cultura do kardecismo e assim por diante, tá bom? Vamos aqui agora na parte, falando ainda da cultura, vamos falar sobre a música e a dança, ok? Então, quando os ciganos deixaram o Egito e a Índia, eles passaram pela Pérsia, ok? Pela Turquia, Armênia, chegando até a Grécia, onde permaneceram por vários séculos. Por isso houve aquela confusão, aquelas dúvidas que eu falei da live lá anterior sobre a Índia e a Grécia, tá? Permanecendo lá por vários séculos antes de se espalharem pelo resto da Europa. É como se eles tivessem se reunido na Grécia para depois se espalhar por toda a Europa. Boa noite, Magna, seja bem-vinda. Então, essa influência trazida do Oriente, e diga-se de passagem, a gente tem que deixar uma coisa clara aqui, que quando a gente fala de entidades do Oriente, a gente não está só falando de cigano não, tá? Então tem outras entidades que fazem parte desse ciclo, ou desse círculo, que vem do Oriente, que às vezes é chamado de Grande Oriente, e etc. e tal. Então não é só os espíritos ciganos que vêm dali, existem outros espíritos que também vêm de lá, ok? Então essa influência trazida do Oriente é muito forte, né? Na música e na dança cigana. A música e a dança cigana possuem influência hindu, húngara, russa, árabe e espanhola, tá? Mas a maior influência na música e na dança cigana dos últimos séculos, boa noite, Eli, seja bem-vinda, do último século, é sem dúvida a espanhola, que refletida no ritmo dos ciganos espanhóis, que criaram um novo estilo baseado no flamenco. Surgiu o flamenco. Alguns grupos de ciganos no Brasil, né, atualmente,
conservam a tradicional música e dança cigana húngara em reflexo da música do leste europeu, com toda a influência do violino e etc., que é o mais tradicional símbolo da música cigana. Liszt e Beethoven buscaram na música cigana inspiração para muitas de suas obras. Então vocês vejam aí, né, que a música cigana serviu de inspiração até para Beethoven, ok? Tanto a música como a dança cigana sempre exerceram fascínio sobre os grandes compositores, pintores e cineastas. Há exemplos na literatura, na poesia e na música de Bizet, Manuel de Falla e Carlos Souza, que mostram nas suas obras muito do mistério que envolve a arte, a cultura e a trajetória desse povo. No Brasil, a música mais tocada e dançada pelos ciganos é a música Caldarás, própria para a dança, com o acompanhamento do ritmo das mãos e dos pés e sons emitidos sem significação para efeito de acompanhamento. Essa música é repetida várias vezes enquanto as ciganas fazem a sua dança, ok? Então, a gente falou aí sobre os costumes, né, do povo cigano. Aqui ainda, né, sobre os ciganos, aí agora a gente já está começando a entrar na parte espiritual. Vamos lá. Os ciganos, espíritos, né? Então a gente terminou de falar sobre a cultura, né, cigana, e aí enquanto eles encarnados e tal, e logicamente às vezes isso se coloca para a parte espiritual também, ok? Então vamos aqui agora na parte espiritual. Esta linha de trabalho espiritual já é muito antiga dentro do plano espírito, e carregam as falanges ciganas juntamente com as falanges orientais, como eu falei, falanges ciganas e orientais. Veja bem que não né? Que é de grande importância, são de extremo grau elevado, sendo cultuadas por todo um segmento espírita e que se explica por suas próprias razões, ok? Elegendo a prioridade do trabalho dentro da ordem natural das coisas. Ou seja, nós, quando falamos, a gente está falando aí que as entidades ciganas, elas tendem a ter uma evolução maior. Aí eu vou falar assim, mas tem muita entidade que bebe e fuma, cigana. Tudo bem. E por que essas entidades elas não podem parar de beber e de fumar? Na verdade, isso é um apego. Isso é um apego, né? Então, assim, eles estão aqui trabalhando, e se eles estão trabalhando, se eles querem, ótimo. Não estamos aqui para nada disso. Mas, através de aulas, de conscientização e tudo mais, de repente eles vão deixando esse apego de lado e vão passando para um outro nível de evolução espiritual. Entende? Porque, na verdade, nós estamos aqui não só para nós evoluirmos, mas para a gente ajudar a essas entidades a evoluir também, né? Então, vamos lá. Assim, numerosas correntes ciganas estão a serviço no mundo imaterial, ou seja, espiritual, e carregam como seus sustentadores e dirigentes daqueles espíritos mais evoluídos e antigos dentro da ordem de aprendizado, confundindo-se muitas vezes pela repetição dos nomes comuns apresentados
para melhor conhecimento, preservando os costumes como forma de trabalho e respeito, facilitando a possibilidade de ampliar suas correntes com seus companheiros desencarnados e que buscam no universo astral seu paradeiro, como ocorre com todas as outras correntes do espaço. O povo cigano designa ao encarne na Terra, através dos tempos e de todo o trabalho realizado, desenvolvido até então. Conseguiu conquistar um lugar de razoável importância dentro deste contexto espiritual, tendo muitos deles alcançado a graça de seguirem para outros espaços de maior evolução espiritual. Aí é como eu falo, a gente precisa ajudar também a determinadas entidades que ainda não estão a um determinado grau, para que eles se desprendam e eles abandonem determinados vícios, porque eles têm a oportunidade de ir para outras orbes. Quando o médium dele falece, se ele é um bom médium, como eu já dei nas outras lives aí, existem várias orbes. Orbes são planos. Então, se ele falece, se ele for um bom médium, ele vai passar por um determinado plano X. E se ele ajudou aquela entidade ou ela ajudou ele, ela não fica mais presa aqui para ajudar uma próxima pessoa. Ela tem também a oportunidade de ir para uma orbe melhor. Então, né? É isso que a gente tem que procurar fazer. Tentar ser bom médium, tentar estudar, tentar conscientizar a nossa entidade, tentar conscientizar todo mundo e a nós mesmos, para que a gente faça o nosso trabalho não só como é que fala aí? Não só com as pessoas, né? Mas como também com as entidades, tá? Vamos dar continuidade aqui. Juntamente com outros grupos de espíritos, também de longa data de reencarnações repetidas na Terra, né? E grandes contribuições de caridade e aprendizado no plano imaterial. Ou seja, sem caridade não há salvação. Não adianta. Como eu falei na outra live, né? E aí várias lives eu venho falando, né? O sentimento mais digno para Deus é a caridade. Então não adianta, não tem como. O sentimento é esse, é a caridade, porque o amor está ligado direto à caridade. Quem tem caridade, quem faz a caridade é porque, né? Quando a gente fala de caridade de verdade, não aquela caridade para você se enaltecer ou levantar o ego ou etc e tal. Eu peço aqui ajuda das cestas básicas, só tenho que agradecer, a ajuda sempre está continuando, está vindo, entende? A gente está doando as cestas, está doando, mas vocês não me vê colocando foto ou querendo me promover no Facebook ou em qualquer outro lugar. Então é isso que não pode acontecer. A gente não pode usar a caridade para se promover. A gente tem que usar a caridade porque de fato a gente tem que fazer a caridade. É isso, a gente tem que fazer a caridade. E a caridade, ela envolve várias situações. A caridade envolve você ajudar as pessoas, os necessitados, envolve você ajudar aquelas pessoas na parte espiritual, envolve você ajudar as entidades que estão presas aqui, como obsessores e etc. Envolve você ajudar a sua própria entidade, envolve você ajudar você mesmo a evoluir. Então a caridade está ligada a várias coisas. O problema sempre será o ser humano, que não estuda, que acha que tem a verdade absoluta e que se aborrece por qualquer coisinha. Se o copo caiu no chão e quebrou, eu vou até dar um exemplo aqui. Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Vou até dar um exemplo melhor. Se, vamos dizer que você saiu da sua casa, foi jantar fora, família toda foi jantar fora. E aí, você ou o seu marido ou a sua mulher esqueceram de trancar a porta. E aí um bandido, um ladrão,
ele foi lá e roubou sua casa. De quem é a culpa? Aí, né? De quem é a culpa? A primeira coisa que acontece quando a família chega em casa é que a pessoa vai falar assim: caramba, a nossa casa foi roubada e eu esqueci. Boa noite, Lúcia, obrigado, beijo. E eu esqueci a porta aberta. E aí o marido vai culpar a mulher e a mulher vai culpar o marido, e ambos vão se culpar, gerando assim uma discussão e talvez algo até mais sério. Mas quando na verdade a culpa não é do marido nem da mulher, a culpa é do ladrão. Porque ninguém tem que assaltar a sua casa. Não importa se ela está aberta, fechada, se ela está isso, está aquilo, aquilo outro. Não importa. Entende? Ela podia até estar com a janela aberta. Mas a culpa não é de ninguém, e sim do ladrão. O problema é que o ser humano, ele está sempre querendo buscar alguma situação para tirar a culpa das costas dele. Então a gente pode falar assim: poxa, não, beleza, a culpa é do ladrão, tudo bem, vamos deixar para lá, vamos botar na cadeia, vamos isso, vamos aquilo outro. Mas o problema é que é mais fácil você culpar o outro antes que o outro também te culpe. E às vezes ninguém tem culpa de nada. Às vezes foi um acaso, né? Às vezes a pessoa se deixou levar por alguma coisa. Entende? Às vezes a pessoa está lá na casa de santo e ela não está bem naquele dia, e a pessoa fala alguma coisa, ou ela está meio áspera naquele dia, e aí ninguém ali tem tolerância. As pessoas simplesmente vai emanar uma negatividade para aquela pessoa. Porra, me poupe. Me poupe. Espiritualidade é tolerância, é caridade, é amor, é paciência. Pelo amor de Deus. Por isso que o hino lá da minha casa é o hino de São Francisco. E pasmem, a gente faz o hino de São Francisco todo domingo e as pessoas não aprendem. Cara, é muita luta. Porra, tem que escutar o hino e entender, cara. Entender a oração de São Francisco, como todas as orações que eu já falei nas lives anteriores. A gente precisa entender a mensagem da oração. Quando a gente aprender a mensagem da oração, aí sim sua vida vai melhorar. Por que acha que por que acha que o hino de lá é a oração de São Francisco? Porque o verdadeiro espírita é aquele que ouve essa oração, entende essa oração e realiza essa oração. É simples assim. Simples. Entendeu? Mas não, as pessoas têm o costume de falar que é isso, que são espíritas, que são isso, que são aquilo, que blá blá blá, que blé blé blé, uma conversa fiada danada, mas na primeira oportunidade elas querem falar mal do seu irmão, querem falar mal da sua irmã, e não olham pela vidinha deles. Porra, então tem que ter muito saco, não é não? Tem que ter muito saco. As pessoas têm esse defeito de querer julgar os outros, querer atirar pedra no telhado dos outros e com a vida toda cagada. Fez um monte de merda na vida para trás, um monte de besteira, traiu, roubou, matou, aconteceu, não sei o que, e aí quer falar alguma coisa da pessoa. Porra, gente, me poupe. Entende? Espiritualidade não é isso. Vamos escutar a oração de São Francisco aí e interiorizar ela para você ser espírita de verdade. Vamos fazer isso aí, por favor, né? Que aí a gente começa a tentar
crescer ou a evoluir para uma parte melhor um pouco. Não adianta nada você rezar de manhã, de tarde, de noite, se teu coração é podre. Não adianta nada você rezar 2 vezes de manhã, 2 vezes de tarde, 2 vezes de noite, se você não faz nada daquilo que a própria oração que você faz fala. O que adianta? Porra, não adianta nada. Então assim, né? Caramba, as pessoas estão na hora de despertar. As pessoas não despertam. Aí o vírus está aí. Daqui a pouco tá vindo uma nova onda aí. Por quê? Porque as pessoas estão diante de uma pandemia, e aí tá todo mundo legal, e ainda, porra, ao invés de as pessoas aproveitarem para despertar, para amadurecer, porra, para evoluir, para fazer alguma coisa, caraca, para, sabe, se dedicar à espiritualidade, para se dedicar ao seu bem próprio, ao bem do próximo, mano, as pessoas não estão nem aí. Pô, difícil. É bem complicado. Mas vamos lá, vamos dar continuação, porque eu fico até tenso quando eu começo a falar disso. Vou te falar, cara. Pelo amor de Deus, vou te falar. Mas é isso aí, Magna, é isso aí. Vou te falar, mas tem o que tem de gente que só sabe apontar o dedo pros outros. Só sabe apontar, só sabe julgar. E a pessoa com a vida toda já fez tanta besteira e não para de julgar, não para de apontar. E aí o que acontece? Essa pessoa não sai do ciclo, ela vai continuar no ciclo. Ela vai continuar nesse ciclo. Ela não melhora. Entendeu? Porra, não vai melhorar, a vida não melhora, a vida não vai para frente. A vida não vai ficar penando no amor, na saúde, no dinheiro, seja lá onde for. A vida não vai para frente, porque ainda não despertou, não acordou para a vida. Entende? E aí depois fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Pai, me ajuda. Me poupe. Como? A gente está aqui falando, tem aí as mensagens para todo lado, a pessoa não tira o fone de ouvido para ouvir, aí fica complicado. Mas vamos lá. A argumentação de que os espíritos ciganos não deveriam falar por não ciganos, ou seja, tá certo, Ana Paula. É isso aí. Mas vamos lá. Isso aqui é uma outra coisa lamentável, né? Porque aqui a gente fala assim, a argumentação de que os espíritos ciganos não deveriam falar por não ciganos ou por médiuns não ciganos, e que, se assim o fizerem, deveriam fazê-lo no idioma próprio do seu povo. Blá, blá, blá. Né? Blá, blá, blá. O espírito escolhe quem ele quiser para ser o veículo dele de comunicação. Então, não é porque eu sou cigano ou não sou cigano, eu falo romanê ou não falo romanê, que a entidade cigana vai me escolher ou não por causa disso. Ela vai escolher ou não porque existem vários fatores. Cada um tem a entidade que merece. É simples assim. Cada um tem a entidade que merece. Faça por merecer e você, sua entidade, também vai fazer por você. Então é simples, né? É totalmente descabida e está em desarranjo total com os ensinamentos da espiritualidade, da doutrina evangélica. A doutrina evangélica é a doutrina de Jesus, ok? Até as impossíveis limitações que se pretende implantar com essa afirmação na evolução do espírito humano e na lei de causa e efeito. Lógico, né? A lei de causa e efeito determina isso tudo. Pretendendo questionar os desígnios da criação e carregar para o universo espiritual nossas diminutas limitações e desinformações. É lógico, porque se Deus determinou assim, quem somos nós para falar o contrário? Mas não é? Fala aí. Pelo amor de Deus. Então acha que o Espírito está aqui por quê? Porque foi assim determinado por ele.
Ninguém tem o poder de falar, eu quero aquele espírito ali, não, então eu vou querer o Espírito de Jesus incorporando em mim. Ah, para. Entendeu? Aquilo é determinado pelo próprio Deus. Entende? Para estar ali do lado daquela pessoa. Então, líderes têm determinados tipos de espíritos com uma determinada evolução. Outros estão ainda nesse processo. Líderes que não são comprometidos, que só fazem besteira, são abandonados e por isso que fica nessa situação aí complicada. Entende? Fato esse que nos levaria à inviabilização da doutrina. Lógico, seria inviável a doutrina. Bem como eleger nossa estrada na terra como mera passagem, né? E de grande prepotência discriminatória. Porque se eles lutaram por causa de tanta discriminação, agora eles estão discriminando? Então, pelo amor de Deus, né? É aquilo que eu estava falando anteriormente. As pessoas reclamam porque as pessoas fazem isso com elas, mas depois elas fazem isso com as outras. Jesus. Aí fica nesse ciclo. Não melhora muito, nunca. E aí faz com a pessoa... Se você humilha alguém, pode ter certeza que em algum momento você será humilhado. Se você fala mal de alguém, ou faz intriga de alguém, ou mente nas redes sociais de alguém, pode ter certeza que tudo isso será cobrado na sua conta. Isso está dentro da lei de causa e efeito. Entende? A gente ensina, parece que esse pessoal não aprende. Então, destituindo lamentavelmente da legitimidade das obras divinas. É lógico, porque se você age dessa forma, você está longe, bem longe de estar fazendo alguma obra divina. Não tem nada de obra divina aí. Entende? Deixa eu olhar a hora aqui. Ih, falta 3 minutinhos. Vamos aqui para a próxima parágrafo. Outro sim, mantém-se falanges ciganas, tanto quanto tantas as outras, organizadas dentro dos quadros ocidentais e dos mistérios que não é possível relatar. Obras existem, que dão conta da sua atuação dentro do seu plano de trabalho, chegando mesmo a divulgar passagens de suas encarnações terrenas. Os próprios espíritos falando, né? Eles falam, alguns espíritos que têm determinada evolução, eles falam das suas passagens. Agem no plano da saúde, do amor, do conhecimento. Então, o povo cigano, eu sempre falo isso, são entidades que estão agindo nesses campos, saúde. Por exemplo, lá em casa, o foco é muito na parte da saúde, na parte da família. Então está sempre agindo nessa área, saúde, amor, conhecimento, né? Trabalhar o equilíbrio material da pessoa. Ah, então eu vou ficar rico, o cigano é o dono do ouro, vai me deixar cheio de ouro. Não, para. A espiritualidade, ela não veio aqui para deixar ninguém rica, ela veio aqui para que nós tenhamos a possibilidade de ter uma vida equilibrada. Vida equilibrada significa você ter o que é necessário para você viver. É isso. Entende? Alguns têm mais sorte do que outros, mas eles precisam saber também a forma que eles vão empregar esse dinheiro para que esse dinheiro ainda aumente na vida deles. Entende? Então eles agem, né, nesses planos aí que eu falei e suportam princípios magísticos e tem um tratamento todo especial e diferenciado de outras correntes e falanges. Ou seja, o povo cigano, ele trabalha contra a magia, né, seja ela magia negra, qualquer tipo de magia negativa, de uma forma diferenciada. Então cada cigano ele tem um trabalho diferenciado, né, para lidar com essa parte da magia, ok? Ao contrário do que se pensa
os espíritos ciganos reinam em suas correntes, principalmente dentro do plano da luz e do plano positivo. Não trabalham a serviço do mal de forma nenhuma. Ah, mas eu vi um cigano fazendo um negócio... Quiumba. Tá? Trazendo assim uma contribuição inesgotável, aos homens e aos seus pares, com os seus trabalhos da forma correta. Eu vou até repetir. Então, se você trabalha, isso aí, Josi. Se você trabalha da forma certa, da forma correta, fazendo tudo aquilo que eu venho ensinando na live, principalmente na parte da conduta moral, ética e etc. Para quem não sabe o que é ética, não fala dos outros. Isso é ética também, né? Moral, não matar, não roubar, não trair, é isso tudo aí, que é os mandamentos, né? Então, quando você trabalha da forma correta, né, o povo cigano contribui inesgotavelmente aos homens e a seus pares, ou seja, sua família, né? Contribui inesgotavelmente. Fica a dica. Claro que dentro de um critério de merecimento. Merecimento é o que eu venho falando. Você acha que vai ter merecimento como? Traindo? Mentindo? Matando? Roubando? Falando mal do seu próximo o tempo inteiro? Sendo intolerante? Ou será que, sendo honesto, sendo tolerante, sendo caridoso? Tolerância significa perdão, para quem não sabe, né? Porque tá difícil. Hoje em dia, qualquer coisa, a pessoa tá querendo matar a outra, não tem o perdão, né? Então, como é que você vai receber as bênçãos? Se a pessoa te fez um mal, se você recebe o mal, você fica com ele. Agora, se a pessoa te fez um mal, você segue sua vida e nem lembra da cara daquela pessoa, quem fica com o mal é ela. Porque o mal, quem fez foi ela. E é ela que vai colher o mal. Agora, se você recebe aquele mal vai crescer dentro de você de forma em rancor, raiva, ódio. Então, acabou. Já era. Agora, se você não recebe isso, amanhã tu nem lembra da cara dessa pessoa. Tu não tá nem aí para essa pessoa. Entendeu? Então quem fica com o mal é ela mesmo. Então só recebe o mal quem quer, quem deixa, quem deseja. Entende? É isso aí, Leandro. Perfeitamente colocado aí o seu comentário, né? E é exatamente isso, Lúcia. Então, tanto quanto qualquer outro espírito, teremos aqueles que não agem dentro desse contexto e se encontram espalhados pela escuridão. Ou seja, existem espíritos ciganos também na escuridão. Ou seja, quiumbas. Por isso que muitos também fingem ser ciganos. Né? Então, isso quer dizer que eles não são diferentes de nenhum outro espírito. Lógico, porque todos os outros podem acontecer isso. Assim como Exu, como isso, que aquilo outro. Eu fui me consultar com Tranca-Rua, eu até escutei isso aí há 2 semanas atrás. Que Tranca-Rua falou uma coisa pra mim e depois foi lá e falou uma outra coisa pra minha mulher. Era Tranca-Rua? Fala se era Tranca-Rua. Só se for a Tranca-Rua do Umbral. Aí, tudo bem. Se for o Tranca-Rua do Umbral, era ele.
entendeu? Era um quiumba daquele bem mentiroso e brabo, entende? E aí fica fácil de desmascarar. Mas são espíritos espertos. A gente tem que tomar cuidado e a gente precisa conhecer o trabalho desses espíritos para a gente poder estar prevenido contra eles. Entende? Porque o que tem de quiumba espalhado aí fora tá zumbi. Entendeu? Contudo, encontramos no plano positivo falanges diversas chefiadas por ciganos de diversos tipos e em planos de atuação diferentes. Porém, o tratamento religioso não se difere muito e se mantém dentro de algumas características gerais. Imenso é o número de espíritos ciganos, presta bem atenção, imenso é o número de espíritos ciganos que alcançaram um lugar de destaque no plano espiritual e são responsáveis pela regência, e atuação em mistérios do plano de luz e seus serviços, carregando a mística do seu povo como características e identificação. Aí você vai ver. Agora, você vai ver, mas lá naquela tenda é assim, assim, assado. Gente, existem lugares e lugares. Existem entidades e entidades. Existem médiuns e médiuns. Então, se tem um médium bom, tem uma entidade boa e está na casa boa, acabou. Agora, se tem um médium bom e uma entidade boa e está na casa ruim, ainda assim vai. Daqui a pouco ele vai sair. Agora, se tem um médium maluco, uma entidade boa e uma casa ruim, já era. Eu vi muito disso. Eu vi muito. Entendeu? Entidades maravilhosas, fortíssimas, com os médios tudo maluco, né? E aí, cadê os médiums hoje? Tudo espalhado por aí. Ninguém cuida mais de nada, um se meteu num negócio, outro no outro, a vida toda maluca. Então é assim que funciona, entendeu? Vou ler esse último parágrafo aqui para a gente encerrar. Dentro dos mais conhecidos, podemos citar os ciganos Pablo, Vladimir, Ramírez, Juan, Pedrovic, Artêmio, Iago, Igor, Santiago, Vitor e etc. Né? Assim como as ciganas Esmeralda, Carmen, Salomé, Carmencita, Rosita, Yasmin, Dolores, Sulamita, e tem uma opção, Sarita, etc. Né? É imprescindível que se afirme que na ordem elencada dos nomes desses ciganos, né, não existe hierarquia, apenas lembrança e critério de notoriedade, sem contudo contrariar a notoriedade dos outros ciganos ou ciganas, que são muitos e com o mesmo valor de importância. O que ele quis dizer aqui, traduzindo, que às vezes fica difícil de entender a leitura. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que às vezes o seu cigano tem um nome de Júnior. E daí? Que é porque então ele se chama Júnior, ou ele se chama Diego, ou se chama João, e não se chama Vladimir, ele não é bom? Tu já foi numa tenda cigana aí, tu tem 30 Vladimir. E aí? 30 Vladimir, de repente, um realmente está num outro nível. Então, o que ele está querendo dizer é que o nome não significa absolutamente nada. O nome não significa nada. O nome é só um detalhe. Entendeu? Ou seja, que é a mesma força que um Vladimir, por exemplo, que todo mundo sabe que não é o Vladimir principal. Então, vamos dizer que a falange de Vladimir, falange dos Vladimir, então aquele cara ali recebe um Vladimir, aquele Vladimir é top, show de bola. Mas aquele cara que pode receber o João, cigano João, também pode ser do mesmo nível, até mais alto. Então é isso que eles estão falando aqui,
para não se deixar levar simplesmente pelo nome, né? E sim pelo desempenho, pelo trabalho que aquele espírito realiza, porque o nome é o menos importa. É isso que a mensagem é essa, ok? É isso aí, hoje falei pra caramba, né? Tava precisando botar essa energia. Porque estou falando aqui do povo cigano, sei lá, devo estar até sendo inspirado aqui por eles. Mas a gente já deu a nossa hora aí, passamos até 10 minutos, né? Do tempo combinado. E aí, obrigado, Rosana. E aí, na próxima live, né? A gente vai estar dando continuidade. Tamo junto, Cláudia. A gente vai estar dando continuidade na live aí. E aí eu vou estar dando continuidade até a hora que der. Porque, como eu falei, já abri a casa, já estou dando as aulas lá, já estou, né, fazendo os trabalhos. Ainda não estou, né, fazendo as giras, mas daqui a pouco a gente deve começar com os ciganos mesmo, que são a parte que a gente, na minha casa, né, a parte da cura não é feita na Umbanda, e sim na parte cigana, justamente por conta de tudo isso que eu li aqui, né? Então, a parte da cura é feita lá nos dias do cigano. Então, provavelmente, daqui a um pouco, a gente vai estar voltando aí, só esperar realmente tá legal para a gente poder tá fazendo, desempenhando um bom trabalho, né? Porque a entidade de máscara fica complicado. É isso aí, Josi. A gente não deve nunca rotular uma entidade pela outra. A gente tem duas Josi aí hoje. Obrigado, Josi. Gratidão também aí. Beijo aí em todos aí nos States. Manda um abraço aí pro Rafael também. Aí nos Estados Unidos, estava aí na live hoje. Raquel, boa noite, meu amor. Tamo junto aí. Vamos lá, as pessoas de hoje em dia costumam muito ir pela aparência e esquecem a essência. Exatamente isso, né? É o que eu falo sempre. O que vale, na verdade, é o que está dentro do teu coração, né? É o que a tua alma representa, o que o teu espírito é. É isso aí, Lúcia. Até na espiritualidade, com certeza. É isso aí, gente. Mãe, beijo aí. Valeu, Aurora. Beijo, filha. Obrigado, Lúcia. Não dá mais. Chega, já não dou. Minha garganta já tá como? Não aguento mais. Então, Maria Helena, até a próxima aí semana. Parabéns, obrigado. Obrigado aí mais uma vez a todos que continuam ajudando na cesta básica, né? Tamo junto, Rogério. Valeu. Obrigado aí a todos, porque a gente continua ajudando pessoas. Hoje eu recebi aí uma ligação até de uma amiga aí, falando que tinha duas famílias muito necessitadas. Então, graças à ajuda de todo mundo aí, a gente está conseguindo ainda ajudar essas pessoas, que realmente é muito difícil. Então, tá? Muito obrigado aí a todos que ainda continuam contribuindo, continuam ajudando. De fato, a gente está fazendo as doações, graças a Deus, para quem necessita, tá bom? Então, beijo aí também, Josi, valeu, tamo junto. Valeu, Gabriel, vamos compartilhar essa live aí, né? Para que essas pessoas consigam ter oportunidade de assistir e ter a oportunidade de aprender e de trabalhar da forma o mais correta possível, né? A gente está num momento que não dá mais para a gente trabalhar dessa forma. A gente precisa despertar, a gente precisa se transformar, a gente precisa ser honesto, trabalhar com seriedade e tal, ter uma direção, ter aula, ter isso. A gente precisa despertar, a gente precisa ser melhor, a gente precisa ter tolerância. E aí eu convido a todos a ouvirem a oração de São Francisco. Se não conseguir achar, vai lá, www.told.com.br, vai abrir a página lá de casa, e lá em cima do lado direito tem uma mídiazinha, é só apertar e vai tocar a música, que é o nosso hino. Então, assim, escutem
Escutem a música várias vezes por dia, escute. Escute, entenda essa música que eu chamo de hino, entenda. E aí comece a trazer aquilo para dentro da sua vida. Tá bom? Então, é isso aí. Beijo em todos, boa noite, grande abraço e vamos que vamos aí, agradecendo a Deus, a Santa Sara e ao povo cigano e ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e de estarmos todos bem, tá bom? Beijo no coração de todos.